Salmo 29, verso 1. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz saltar como a um bezerro ao Líbano e ao Monte Hermon como a novos carneiros. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo, cada um diz, glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém. Irmãos, salmos são poemas, são cânticos. Davi, ele tinha uma veia artística que pulsava pelo Senhor. Além dele compor poemas, ele também cantava e ele criava instrumentos que ele tocava. E cheio do Espírito, ele compôs muito dos salmos que nós temos. E nesses salmos, verdades são ditas, realidades nos são apresentadas. Mas a estrutura literária da construção de um poema hebraico dessa época, quase sempre tem no final a sua proposta e no início a sua resposta. A proposta desse salmo está nos dois últimos versículos. E eu quero te chamar a atenção para eles e pedir que você leia comigo. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Então a primeira coisa que ele faz é uma declaração de que Deus tem um desejo para aqueles que se sentem e que se fazem povo seu. Deus deseja abençoá-los com paz. E é interessante porque essa proposta desse salmo fala de paz. E hoje na escola dominical nós estudamos o Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 19. E diz lá que Jesus, já ressuscitado, seus discípulos estavam com medo dos judeus, estando reunidos num cenáculo, tendo as portas fechadas, Jesus se manifesta, Jesus se materializa, Jesus aparece naquele ambiente, e a primeira coisa que ele diz é, paz seja convosco. E eu chamei a atenção no estudo da escola dominical que eles estavam com muito medo. Seu mestre havia sido perseguido, preso, torturado e por fim morto. Eles estavam na lista dos procurados, estavam com muito medo. E nesse ambiente de medo, Jesus chega e faz uma declaração: paz seja convosco. E aquilo que anula a paz é o medo. Então a proposta de paz que Deus sempre faz para nós é para que nós tiremos do nosso caminho o medo, porque o medo paralisa. O medo, ele acontece numa estrutura muito primitiva que nós temos no centro do nosso cérebro. Nos dias de hoje nós temos encontrado muitas pessoas que têm a síndrome do pânico. A síndrome do pânico se caracteriza quase sempre por uma paralisação. A pessoa acorda no meio da noite, acha que não está respirando, acha que a vida vai parar, ela não consegue dar um passo, não consegue sair de casa. Luciana Vendramini, uma ex-paquita, já adulta, teve um ataque de síndrome do pânico no estacionamento do prédio, não conseguia voltar ao apartamento, não conseguia entrar no carro. Muitas pessoas têm, e essa síndrome do pânico que paralisa, ela vem do medo, dessa estrutura primitiva que nós temos no cérebro. O medo toma conta da pessoa num nível tão intenso dentro do seu inconsciente que ela para. Então, quando nós estamos rodeados de situações difíceis, é natural que o medo surja.
E nós passamos a ter medo de não dar conta de pagar as contas, de ir para a miséria, de sermos perseguidos, de sermos assassinados, de perdermos o dinheiro, de contrairmos uma doença, de aparecer um câncer, daquela pessoa que nós amamos nos abandonar. O medo, ele começa a se projetar em várias situações hipotéticas. E nós começamos a colocar a nossa energia de vida nessas situações hipotéticas. Em algum momento nós não conseguimos, não damos conta disso e paralisamos. Jesus tinha um plano para os seus discípulos que era expandir o conhecimento da graça. E a graça encarnada é o próprio Jesus, era a apresentação da pessoa de Jesus. Eles não podiam estar paralisados dentro daquele cenáculo com as portas fechadas. Então Jesus traz o remédio e diz: paz seja convosco. A paz que Deus nos dá não está ligada a situações externas. A paz que Deus nos dá não está ligada a uma conta bancária recheada, não está condicionada a uma saúde de atleta, não está condicionada a nós termos pessoas que em fidelidade digam que nos amam. Muitas vezes é num ambiente inóspito, muitas vezes é numa situação contrária que a paz se revela, porque todas essas situações servem como contraste. A gente consegue sobreviver a tudo isso tirando força de dentro, porque nós nos apegamos ao Senhor. Então, Davi, em algum momento ele está sentado, ele está contemplando de longe a formação de uma tempestade, ele está num lugar alto, provavelmente dentro de uma caverna, quem sabe num daqueles momentos em que ele estava fugindo de Saul, e ele vê aquela formação, o céu ficando escuro, ele começa a perceber o vento que passa e começa a balançar as árvores, ele começa a ouvir o barulho do vento, ele começa a ver árvores sendo arrastadas e quebradas, a chuva fazendo a água se acumular e descer como uma grande enchente. E em vez dele ter o medo que seria o natural, e ainda mais nós que agora testemunhamos o que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós que já vivemos aqui a nossa Tereza Cristina virando um mar, levando ônibus, levando carro, matando gente, a gente pode imaginar o que é você ser pego de surpresa numa situação como essa. Davi caiu nessa situação. E a primeira coisa que vem para ele é a proposta de paz. Então eu preciso entender esse salmo de trás para frente. A primeira coisa que ele diz é: Deus quer dar paz ao seu povo. Eu vou guardar o meu coração em paz. Eu vou observar. E aí ele se lembra de que é preciso reconhecer o Senhor em todas as coisas. É muito fácil reconhecer o Senhor nas coisas que nós chamamos de coisas boas. Mas deixamos de reconhecer o Senhor nas coisas que nós não gostamos. Atribuímos muitas vezes de uma forma infantil e injusta ao diabo as coisas ruins. Davi, ele olha para tudo aquilo, ele está ilhado, ele não tem como sair, ele tem que passar por aquilo, mas ele está numa paz tão profunda que ele começa a reconhecer o Senhor. E aí ele começa a escrever esse salmo. E olha que coisa interessante que ele diz. Ele diz assim no verso 10: o Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. Irmãos, é interessante nós pensarmos: por que Deus faz as coisas? E nós não sabemos. Nós intuímos. Quando muito temos uma revelação de Deus. E essa revelação pode ser verdadeira ou não, porque aquele que recebe a revelação pode estar mentindo. Aquele que recebe a revelação pode estar enganado. Mas uma coisa é certa: todas as coisas vêm de Deus. Então ele diz: o Senhor preside sobre os dilúvios. O Senhor preside sobre as tragédias. Por que que Deus permite que as tragédias aconteçam? De forma frívola, de forma cruel. Muitas vezes nós tentamos achar a razão das coisas ruins culpando os outros e nos isentando da nossa culpa. Então é muito fácil, como aquela influencer aqui de Minas Gerais, que veio às redes e disse: o Rio Grande do Sul é o estado do Brasil que mais tem centros de umbanda e de candomblé. E por causa disso Deus mandou aquela chuva e fez aquilo tudo acontecer. Irmãos, é óbvio que não foi. Deus pode ter uma outra razão, com certeza não é essa.
Uma outra pessoa veio chorando e disse: sabe qual é a razão do Rio Grande do Sul estar assim? É que o governador do Rio Grande do Sul é gay. Então Deus está pesando, olha, sempre sobra, e Deus está pesando a mão sobre o Rio Grande do Sul por causa disso. Como se só existisse gay lá. Em mais lugar nenhum do mundo existe, só lá. Mas uma coisa é certa, Deus preside sobre o dilúvio. E eu não acredito que as coisas venham sem uma razão. Elas com certeza vieram por uma razão. A primeira razão, provavelmente, é o desprezo que nós temos com a natureza. Ainda uns meses atrás, a Amazônia secou. Aquela água toda sumiu. Os barcos ficaram na terra. As pessoas tiveram que caminhar no leito do rio como se fosse estrada. Aquela água agora desce em outro lugar. Nós desmatamos, nós matamos os animais, nós não temos respeito pela natureza. Nós achamos que nós somos a coroa da criação. E muitas vezes na igreja evangélica isso já foi ensinado. O homem é a coroa da criação. Como se tudo existisse para nos servir. É uma mentira. Nós somos parte da natureza. Nós não somos melhores do que nenhuma outra criatura. Precisamos assumir as nossas responsabilidades. Do ponto de vista espiritual, esse povo que se orgulha de chamar de povo de Deus, tem dado nos últimos anos testemunhos de uma maldade tão grande. Defensores da violência, do preconceito. Pessoas violentas, armadas, agredindo, perseguindo, xingando. Se há uma razão espiritual, provavelmente ela está muito mais ligada a um castigo de Deus sobre os evangélicos, sobre os cristãos, católicos e espíritas que também defendem esta maldade, do que a qualquer outra minoria. Davi olha e diz: o Senhor preside sobre os dilúvios. Ele começa a ver o rio subindo, ele começa a ver a tempestade chegando, ele vê as árvores quebrando, ele diz: isso é coisa de Deus. E Deus está no controle. Eu vou manter a paz do meu coração. O que mais que ele diz? Leia, por favor, agora o verso número 9. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as pedras, as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. Irmão, vamos pensar. Eu sei que você conhece a história de Israel, mas eu vou te lembrar. Quem construiu o primeiro templo foi Salomão, não foi Davi. Não existia templo nesse momento histórico. Então, quando ele fala, cada um no seu templo dá glória a Deus, diz glória a Deus, ele não está se referindo ao templo construído pela mão do homem. Mas ele está chamando o cosmo, o universo, a terra, de um grande templo. E ele diz, cada um nesse templo dá glória a Deus. E muito provavelmente ele olha no fundo da caverna, onde ele estava abrigado daquela tempestade, e tem ali uma serva com C. Serva que serve é com S, de serviço. Serva com C é um antílope. Parece muito com o veado mateiro. Esse que a gente tem aqui na nossa fauna. É um bichinho pequenininho. Ele olha no fundo da caverna e tem uma fêmeazinha lá no canto. E quando vem aquele barulho do vento forte, o trovão, ela dá a luz ao seu filhote. E ele olha, Davi olha e diz assim, glória a Deus. No meio da tempestade, a voz do Senhor faz parir estes animaizinhos. Apesar da tempestade lá fora estar assim, Deus está renovando a vida aqui dentro. Deus não perdeu o controle das coisas boas. A tempestade tem um propósito, vai acontecer, não há como impedir. Mas Deus continua fazendo milagres extraordinários acontecerem. Então ele diz, as servas estão dando luz, a luz aos seus filhotes. E no seu templo, cada coisa dá glória a Deus. E o que é que ele vai dizer a partir do verso número 8? Ele fala da voz do Senhor de novo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. O deserto de Cádiz, Cádiz Barneia, também chamado de deserto de Sim, fica a mais ou menos 120 quilômetros de Hebrom, uma cidade importante, chamada Hebrom. E é um deserto muito seco. Mas quando vem essa tempestade,
A água que desce vira um rio tão grande que sai abrindo um caminho, e aqueles animais que estavam morrendo de sede, já estavam secos, cujos seus pares já haviam morrido também de sede, vêm para a beira desse rio beber água, e a vida volta a florescer, e de repente aquele deserto vira uma floresta com essa água que desce. Davi, ele olha e diz: o Senhor está fazendo chover no deserto de Cádiz, o deserto vai virar de novo uma floresta maravilhosa, Deus vai fazer algo extraordinário acontecer. Irmão, Davi olha e ele consegue dizer assim: a tempestade que Deus manda é para renovar as coisas, é para que a gente possa constatar que Deus não está parado. Como disse João escrevendo no capítulo 5, no verso 17, meu pai trabalha, falando de Jesus, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. A tempestade de Deus também traz um renovo. Sabe quando você passar por uma tempestade? Quando você estiver na dificuldade, quando você vê alguma coisa acontecendo que está fora do seu controle, volte-se para o Senhor que habita o seu coração, encontre a paz em você. Olhe e diga: Deus está no controle, eu não tenho como parar isso que está acontecendo, então eu vou apenas contemplar, deixa Deus fazer o que tem que fazer, as coisas não vão parar nessa tempestade, a tempestade vai acabar, e quando ela acabar, algo extraordinário vai acontecer, as coisas vão mudar. E no verso 7, ele vai dizer: a voz do Senhor separa as labaredas de fogo. O que ele está falando aqui? Irmãos, nós tínhamos uma árvore enorme aqui, nativa, e tínhamos outra árvore enorme aqui em cima, nativa. No dia 12 de dezembro de uns anos atrás, houve um vento tão forte aqui, que essa árvore aqui, que era nativa e grossa, caiu em cima do nosso telhado aqui. E a lá de cima caiu em cima do telhado daquele prédio de cima, onde tem a cozinha. O som que o vento faz aqui, quem mora em lugares altos está acostumado ao som do vento. É um barulho. Às vezes eu acordo à noite, quando na época do vento, e eu fico com muito medo, porque eu sei que o vento leva telhado de posto de gasolina, galpão, derruba casas. Davi olha e ele vê que mesmo o relâmpago que tinha colocado fogo na floresta, aquela chama que estava subindo, no meio da tempestade, apesar da chuva, o fogo que estava ali, quando vinha o vento, era como se Deus passasse uma faca no meio do vento. Então ele diz: o Senhor corta as labaredas. Que Deus é esse, que pega o vento e faz o que quer? Os discípulos que estão no barco com Jesus, no meio da tempestade, marinheiros experimentados naquelas tempestades, nunca viram uma tempestade como aquela daquele dia, e de repente o barco deles vai para um lado, vai para o outro, e Jesus está ali quieto, dormindo, estava muito cansado, e quando eles percebem que o barco vai a pique, eles buscam Jesus e dizem: o Senhor não percebe que o barco vai afundar? Não se te dá que morramos? E Jesus se levanta, estende a mão, dá uma ordem, e o vento cessa. E a Bíblia diz: e eles se perguntavam: quem é este que até o vento obedece? Quem é este que até o vento obedece? Davi, séculos antes, está olhando a tempestade, e ele vê que a tempestade faz com que o vento vá para um lado e para o outro, e o vento passa no meio do fogo que o relâmpago havia colocado na floresta, e sopra e abre um caminho no meio das chamas. Que Deus é esse que caminha no meio das chamas? E aí a gente se lembra da história dos amigos de Daniel, que estão no centro da fornalha, e não se queimam, e há um quarto homem que anda com eles na fornalha. Esse é o Deus que nós aprendemos a conhecer na Bíblia. Mas sabe qual é o grande problema? É que nós não aprendemos a temer. E aí, quando nós não aprendemos a temer, muitas vezes nós somos apanhados pelas tempestades, não na caverna onde nós estamos abrigados, mas no lugar onde a tempestade vai cair. E aí é muito fácil a gente dizer: a culpa é de fulano ou a culpa é de cicrano, mas a gente nunca olha e diz: sou eu que não levo a palavra do Senhor a sério, sou eu que não levo a palavra do Senhor como eu devo levar. Eu sempre tenho uma desculpa minha para dizer que eu não posso servir a Deus.
E a única coisa que eu tenho certa na minha existência é que Deus é comigo. O resto tudo vai passar. Olha o que ele diz mais a partir do verso 6. Ele faz saltar como um bezerro ao Líbano e a Sirion, Monte Hermon, como unicórnio. A gente está acostumado pela mitologia a entender o unicórnio como aquele cavalo que tem um chifre na testa. A tradução fala de unicórnio, mas não é unicórnio. São carneiros novinhos. É o carneiro quando ele começa a ter aquele broto do primeiro chifre. Eles não nascem juntos, não nascem os dois chifres juntos. Um nasce primeiro do que o outro. Então o que é que ele está dizendo assim? A voz do Senhor, olha, faz saltar os montes como um bezerro, como um carneiro. Deus pega uma montanha, e o seu relâmpago e o seu trovão, a voz do Senhor é um trovão, é a força do vento, ele balança uma montanha inteira. Que poder extraordinário esse que Davi reconhece na mão de Deus. Verso 5, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Não sei se você sabe, mas uma das madeiras mais fortes que existem é o cedro. O país chamado Líbano, o símbolo do Líbano é um cedro, é uma madeira, é uma árvore de cedro. O cedro é uma madeira nobre, o cedro é uma madeira resistente à umidade, ao tempo. Ela é dura, é difícil de furar, é difícil de quebrar. O que é que ele diz que Deus faz com os cedros do Líbano? A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. E aí ele vai dizer a partir do verso 1, dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. Para que você acha que você foi criado? Você acha que você está aqui para ganhar dinheiro? Se fosse para ganhar dinheiro, quando você tivesse muito dinheiro, você teria cumprido a sua missão. Contudo, a gente não tem nem certeza que fica com o dinheiro que a gente consegue. A gente não está aqui para ganhar dinheiro. A gente não está aqui para casar e para ter filhos. Isso acontece porque é a perpetuação da espécie. A gente está aqui para ficar aqui para sempre? Claro que não, porque a velhice está nos pegando. Não é como Rosane gosta quando eu prego e falo muito, estamos aqui envelhecendo. E cada dia mais velhos e mais feios. Não tem jeito, gente. Não tem jeito de segurar beleza, juventude e força. A gente vai ficando velho, fraco e feio. E a beleza que nós precisamos ter na idade avançada é a da sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que sejamos pessoas sábias, que tenhamos o coração sábio. Então eu devia, na medida em que eu vou vivendo, me aproximar de Deus, porque a sabedoria é aluna de Deus, como diz Provérbios capítulo 8. A sabedoria diz, no início de tudo eu fui sua aluna, eu fui sua aluna. Então eu devo buscar a sabedoria de Deus na medida que eu vou vivendo. Por quê? Porque eu vou tendo experiências, eu vou vendo as coisas da vida. Você já se apaixonou e tomou um pé? Você sabe que isso acontece. Você já teve dinheiro e perdeu? Você sabe que isso acontece. Você já teve cabelos pretos sem precisar tingir e perdeu? Você sabe que isso acontece. Para alguns você já teve cabelo e sabe que a gente perde. Então você vai se agarrar a essas coisas? Você não aprendeu que tudo isso está passando? Você não tem sabedoria? Então você precisa perguntar, para que eu estou nesse mundo? Para dar glória a Deus, para reconhecer a glória de Deus, para me aproximar de Deus. Você está trocando Deus pelas coisas desse mundo? O dia que vier a tempestade, você não tem paz no seu coração para reconhecer o Senhor, você vai ficar desesperado. Então ele diz, filhos dos homens, dai glória a Deus, é a nossa única função na vida, glorificar a Deus. Você tem glorificado a Deus com o seu tempo? Você tem tirado o tempo e dito, o meu tempo é primeiro para Deus? Você tem dado ao Senhor glória com o seu trabalho? Você tem dito, Senhor, eu trabalho para o Senhor? Você tem dado glória a Deus na sua casa? Você tem colocado a sua casa para servir ao Senhor? Porque é isso que Deus espera de cada um de nós. É para isso que nós servimos, só para isso. Aí ele diz no verso 2, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Olha aqui para mim em nome de Jesus.
Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Quer dizer que tem um padrão. Tem um padrão. Santo não é o que a gente separa para Deus. Olha aqui para mim, por favor, em nome de Jesus. Santo não é o que eu separo para Deus. Santo é aquilo que Deus aceita. Eu posso separar alguma coisa para Deus e Deus dizer, eu não aceito isso, eu não quero isso. Eu não tenho parte com isso. Então não adianta eu simplesmente pegar um objeto, alguma coisa e dizer, é assim que eu vou servir a Deus. É no padrão de Deus. Filhos dos homens, dai a glória devida ao seu nome. É por isso que eu tenho ensinado tanto aqui na igreja, dos 7 dias, o 7º dia pertence ao Senhor. Significa que de manhã até a noite, esse dia inteiro é do Senhor, não é seu. Não é para jogar bola, não é para ir vender carro, não é para ficar em casa vendo televisão. É para você servir a Deus. Pastor, como é que eu vou servir a Deus? Conforme a sua comunidade faz. A sua igreja tem trabalho de manhã, é de manhã. Tem trabalho na hora do almoço, você trabalha na hora do almoço. Pastor, com que tempo eu vou ficar em casa? Nos 6 dias. Porque está escrito, 6 dias fará toda a sua obra. O 7º dia pertence ao Senhor. Ah, mas eu não penso assim. Esse é o seu padrão, não é o padrão de Deus. Se você é maior do que Deus, beleza. Se você é eterno e Deus é transitório, beleza. Se você é o provedor de você mesmo, vai fundo. Vai viver a sua vida, faz do jeito que você acha que quer. Mas nunca chegue para Deus e peça alguma coisa, seja pelo menos sincero. Nunca chegue diante de Deus e coloque a culpa das suas tragédias, das suas mazelas em Deus. Porque Ele te ensina o caminho, você que toma o seu caminho. Você que não quer o caminho de Deus, você aceita ou não aceita. E assume a responsabilidade disso. Então ele vem e diz assim, Davi diz, olha lá no verso 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. É uma dívida que a gente tem com Ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Reconhece o Senhor. Irmãos, eu gosto muito de um dos últimos profetas do Velho Testamento, que ele diz assim, quem é esse que tendo uma coisa boa, traz e oferece ao Senhor uma coisa ruim? Quem é essa que tendo um animal são, traz um animal cego e oferece ao Senhor? Oferece para o seu rei e vê se ele vai ter agrado em ti. Por quem vocês me tomam, diz o Senhor, que vocês trazem o imundo para mim? Você tem coragem de negar ao Senhor o tempo que Ele te deu? E dizer, eu não posso ir à igreja porque eu estou fazendo isso ou aquilo? Você já pediu ao Senhor para esticar a vida de alguém que você ama? Você já pediu ao Senhor para esticar a sua própria vida? Você já pediu ao Senhor para te dar mais tempo na terra? Deus, deixa eu terminar de criar meus filhos? Como é que você tem coragem de virar para Deus e dizer que você não tem tempo para dar para o Senhor? Quando você pede tempo para Ele? Você tem coragem de não entregar ao Senhor o que é devido a Ele, o dízimo dEle, a oferta dEle, esquecendo que Ele que te dá profissão, é Ele que abre porta para você trabalhar, é Ele que te dá habilidade? Quantas pessoas aqui já pediram a Deus para abrir uma porta financeira de prosperidade para Ele? Para ela? Está aqui na palavra de Deus. E aí no dia do aperto, no dia da tempestade, a pessoa fica desesperada e diz, Deus, por que o Senhor está mandando essa tempestade? Deus diz, ué, cadê a paz que devia estar no seu coração? Você me conhece? Você sabe por quê? Você não precisa pôr culpa em ninguém, você me conhece. Você conhece o meu caráter, se esconda em mim. O verso 3 vai dizer assim, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Irmão, no mínimo, olha aqui para mim em nome de Jesus, no mínimo, quando a gente vê uma notícia como essa que a gente está vendo acontecer no Rio Grande do Sul, a gente devia ter temor no coração. Deus está sobre as muitas águas. Eu tenho certeza que Deus não mandou aquilo por causa dos centros ou porque o governador é gay. Mas eu acho muito provável que Deus esteja esperando que aquelas pessoas que não dão a Ele o louvor devido acordem
e vejam o quanto em nome dele estão fazendo o pior na terra. Porque o dia que o povo de Deus se arrepender dos seus pecados, orar e buscar o Senhor, e orar de coração, Deus vai responder, em nome de Jesus. Então vamos temer a Deus. Deus é poderoso. Deus é o Senhor de toda a terra e de todas as coisas. A mão do Senhor está sobre todas as tragédias também. Mas Deus sabe salvar aqueles que são dele. Deus sabe socorrer aqueles que estão em aliança com ele. Os que são pegos e que se surpreendem são aqueles que não conhecem, que não andam com o Senhor. Deus tem nos chamado a vivermos diante dele. O Senhor Jesus disse na oração de João 17, ele falou para o Pai: daqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, senão aquele que foi para a perdição, aquele que escolheu o caminho da perdição. Ele disse: é por eles que eu dou a minha vida. As dificuldades fazem parte, as tragédias fazem parte da vida. E nós vamos testemunhá-las para testemunharmos também o socorro do Senhor. O Senhor sabe socorrer os que são seus. Mas os nossos corações precisam se converter. Nós precisamos converter a rebeldia dos nossos corações em adoração. Como nós nos distanciamos de Deus, como esfriamos a nossa fé, como deixamos para trás a palavra, a oração, a comunhão da igreja. O Senhor está te chamando para andar na presença dEle. Este vai ser um ano maravilhoso, porque será um ano de milagres. Porque será um ano de salvamentos extraordinários. Será um ano de socorro de Deus na nossa vida, de libertação. Mas para que tudo isso aconteça, as adversidades virão antes. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor agora. Enquanto você tem saúde, enquanto você tem tempo, enquanto você tem o que oferecer ao Senhor, ofereça, ande na presença dEle. Chame quem está perto para que venha também andar com o Senhor. Fale a tempo e fora de tempo. Mas não pare por causa de alguém. Não pare por causa dos outros. Continue a sua caminhada. Deus vai te recompensar. Amém?